Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Maria Diogo, vereadora e professora aqui de Três Lagoas, e ela vai fazer parte, né, da nossa rodada de entrevista com todos os vereadores aqui de Três Lagoas. Nós iniciamos aí uma rodada de entrevista para que todos os parlamentares possam fazer um balanço do seu mandato, do seu trabalho, e hoje chegou a vez da vereadora Maria Diogo, que eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, é um prazer mais uma vez estar aqui do Grupo RCN News, né? Agradecer o carinho aí com o convite, né? Para que a gente possa estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o nosso mandato. Vereadora, primeiro eu gostaria de saber o que levou a senhora a entrar para a vida política. É o primeiro mandato da senhora, né? Por que a senhora decidiu disputar uma eleição? Eu, na verdade, por muito tempo fui reticente a entrar na política, né? Eu tinha muitas reticências, porque eu tive vários convites ao longo aí desses 17 anos de Sinted para, inclusive, ir para outros partidos, né? Eu tô no PT, eu sou uma vereadora petista de carteirinha, mas ao longo desse tempo todo, não foi uma nem duas pessoas que me convidaram para ir para outros partidos. E sempre a categoria, né? Algumas pessoas sempre me falavam, você tem que virar vereadora. E eu falava, não, eu gosto do movimento sindical. Porque, de fato, eu sou muito apaixonada pelo movimento sindical. Eu venho do movimento sindical, venho dessa coisa da luta, dos movimentos de rua, das articulações, dos lobbies nas câmaras, nas assembleias, enfim. Mas até que existe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de fato, eu furei. E o ano passado eu tomei essa decisão de me candidatar, né? Devido a muitas pessoas falarem para mim que eu deveria me candidatar, mas eu nunca me via como uma política, né? Como um ser político. Embora eu fosse política já dentro do sindicato, que sempre sentei em mesas de negociação com o governo municipal, com o governo estadual, porém, eu nunca tinha me visto ainda como esse ser político. E foi a primeira eleição que a senhora disputou? E foi a primeira eleição que eu disputei e foi uma eleição exitosa, né? Tanto é que eu estou aqui ao vivo falando com você, uma vereadora do Partido dos Trabalhadores, que foi eleita pela primeira vez com 930 votos. E qual a avaliação que a senhora faz do seu primeiro mandato? Está satisfeita ou não é aquilo que a senhora esperava, vereadora? Eu acho que não há satisfação plena, né? Mas há uma satisfação sob a ótica da pessoa que não para, da pessoa que busca, da pessoa que quer aprender, da pessoa que desde que entrou naquela Câmara Municipal não se exime de absolutamente nada, né? Não me eximo de estar lá fazendo as nossas indicações cotidianas, de estar cobrando por meio de ofício, de estar encaminhando os nossos projetos-leis, que nem sempre são aprovados, e você sabe disso, porque você está sempre lá conosco, daquela pessoa que, por mais que tudo isso tenha acontecido, eu continuo ali na luta, eu continuo insistente, porque eu sou, quem me conhece, você me conhece há muitos anos, eu sou uma pessoa insistente, eu sou uma pessoa persistente, que quando eu foco em alguma coisa, eu quero conseguir conquistar. E isso a gente chama de desafio, né? Isso é desafio. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que me trouxe insatisfação ali é o fato da gente ter projetos, é o fato da gente colocar emendas, por exemplo, numa LDO, e a maioria dos nossos pares votarem contra as nossas emendas. Essa é uma insatisfação, e isso é algo que me deixa angustiado, porque foram emendas que contemplavam políticas públicas para todas as secretarias do município de Três Lagoas. E por que a senhora acha que essas emendas não foram aprovadas, não passaram, vereadora? Porque eu acho que existe uma casta em relação a isso, né? Eu acho que as LDOs, as LOAs, os PPAs da vida aqui em Três Lagoas sempre foram instrumentos legais e que direcionam para o orçamento do município, mas que, ao mesmo tempo,
esses instrumentos legais, eles são sempre coordenados pelo executivo e muitas vezes os vereadores, principalmente eu que não sou uma vereadora da base, a gente acaba se esbarrando nesse tipo de instrumento legal. Eles, em algumas indicações nossas, emendas nossa LDO, eles diziam que algumas eram inconstitucionais e outras porque eu acho que eles entendiam que a vereadora não deveria ter colocado aquelas emendas. Bom, a senhora já até respondeu a pergunta que eu iria fazer. A senhora, então, não se considera uma vereadora da base. A senhora é oposição, então? Eu sempre disse, eu acho que você vai se lembrar da minha primeira entrevista que eu dei para você aqui após a eleição. Eu sempre me coloquei como uma pessoa que eu jamais vou deixar de votar em coisas, né, em direcionamentos que sejam bons para a população. Mas sempre vou me posicionar em projetos, em leis, indicações que eu não acredito. Isso já aconteceu dentro da Câmara. Isso já aconteceu, inclusive nas emendas à LDO, né, onde a maioria dos vereadores fizeram emendas. Eu não sei se você acompanhou, mas essas emendas foram publicadas, inclusive em Diário Oficial, e muitos deles retiraram antes da sessão que ia ser votado. Então, assim, eu não me considero uma vereadora da base. Eu me considero uma vereadora pró-população. O que for bom para a população, eu vou estar ali votando. E vou reiterar, Ana Cristina, tudo o que for ruim, tudo o que for retirada de direitos, retrocessos à população treslagoense, você pode ter certeza que eu estarei lá votando contra. A gente pode dizer que é mais independente, seria uma vereadora mais independente. Exatamente. Assim, nem oposição, nem situação. Eu me considero uma vereadora independente porque você pode pegar as minhas redes sociais e ver se eu fiz campanha para algum prefeito. Você não vê e você não viu a Maria Diogo fazendo campanha para nenhum prefeito. É óbvio que nós temos uma abertura com o atual prefeito, um diálogo constante e propositivo até em algumas coisas. Mas isso não quer dizer que a Maria Diogo seja uma vereadora da base do prefeito. Apesar disso, né, da senhora não conseguir aprovar essas emendas, alguns projetos, a senhora entende que a senhora tem feito, conquistado algumas melhorias, alguns avanços, aquilo que a senhora gostaria, a senhora tem conseguido no Legislativo como vereadora? Sim, eu creio que sim. Eu acho que uma das grandes sacadas nossas foi a segunda audiência pública onde a gente tratou da regularização fundiária no município de Três Lagoas. Hoje nós temos 3 comissões formadas, né? E isso foi uma abertura dada pelo atual prefeito. Uma das comissões trata da regularização fundiária e da nova lei do Cinturão Verde. E muita coisa tem avançado. Hoje nós já temos agricultores familiares lá com o CAF. Nós já estamos assim quase que em fase de finalização da nova lei do Cinturão Verde. Nós temos uma articulação para que muitos desses agricultores familiares que hoje estão jogando o alimento produzido por eles, que eles tenham espaço aqui em Três Lagoas para estar vendendo as hortifrutis, enfim, tudo que eles têm lá de produção no Cinturão Verde. É um processo lento, não é um processo rápido, mas é um processo que está em curso. Assim como nós temos 2 comissões formadas, uma comissão para tratar sobre a questão da ocupação da BR-262, que é uma propriedade privada e que é acho que talvez um dos nossos maiores desafios, porque não é tão simples você regularizar um espaço onde você já tem praticamente um bairro construído, são 400 famílias, em torno de 4.000 pessoas que residem ali, e essa propriedade não é uma propriedade da Prefeitura Municipal, é uma propriedade privada, que são dos donos da Gol, Dona Aurivânia Constantini, que a gente tem tido contato com os advogados e tivemos em Brasília, inclusive sentado com o subsecretário das cidades e do planejamento para que a gente pudesse estar discutindo e buscando caminhos para resolver essa questão da ocupação da BR-262. E também temos a comissão que trata da ocupação São João, que ali inicialmente, desde o início do ano, eles consideravam uma área de risco.
mas que após a nossa última reunião e após um estudo feito pela prefeitura, graças a Deus ali não é considerado mais área de risco, a não ser um limite que tem ali próximo ao córrego do Onça, né? Então, assim, isso abre perspectivas e é por isso que nós também estivemos em Brasília, porque queremos levar o Minha Casa Minha Vida para aquela região, que é totalmente diferente da ocupação da BR-262, porque a ocupação da BR-262 há construção de casas, já há edificações, e ali não. Na ocupação São João ainda são barracos de lona, enfim. É uma situação onde as pessoas vivem num grau de miserabilidade e vulnerabilidade muito grande. Se não fosse também a ajuda da população e a ajuda também da assistência social. A gente pode dizer que seu mandato é mais voltado para o social? Meu mandato é voltado para o social. Eu acho que não há uma tipificação, mas também eu venho da educação e você acompanha a minha trajetória como presidente do sindicato, como uma pessoa que sempre teve a educação nas veias e nas entranhas e sempre defendeu a educação com unhas e dentes. É uma das suas bandeiras? É uma das minhas bandeiras, a educação, essas regularizações, né? Nós também temos a saúde. Eu acho que a saúde, eu fiquei muito tempo na educação e eu sempre achava que a educação tinha muitos problemas. E hoje, na Câmara, eu vejo que a educação tem problemas, sim, mas que a saúde, de fato, é a grande prioridade do município de Três Lagoas. Eu acho que há gargalos na saúde e até para isso, você se lembra que eu tentei passar um projeto-lei, esse projeto foi aprovado e depois ele foi esfacelado e alterado, que é para trazer, nosso projeto visava trazer transparência nas filas de espera por consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, né? Infelizmente, o nosso projeto foi aprovado, foi publicado em Diário Oficial e depois ele veio esfacelado, na minha opinião, mantendo o status quo que a gente tem hoje, que é a falta de transparência na saúde. Mas a gente vai continuar lutando assim mesmo por mais benefícios na saúde, lembrando que nós temos algumas emendas na saúde que são fundamentais numa outra pauta que a gente defende também, que é a mulher. Então, nós temos 522 mil que já está no município de Três Lagoas, já está empenhado, né, que é para fazer a reforma ali da Clínica da Mulher. E nós temos, isso tudo da deputada Camila Jara, e nós temos outra emenda para aquisição do mamógrafo digital em Três Lagoas. Você sabe que o mamógrafo daqui é um tanto pré-histórico, né, e não atende mais às demandas das mulheres da nossa população. Então, esse mamógrafo está em fase ainda no processo da tramitação dessa emenda, mas a gente espera que logo, logo a gente possa anunciar e a gente possa estar com esse mamógrafo instalado ali na Clínica da Mulher e a gente possa estar reverberando por meio de um vídeo, né? Mas, voltando ali na minha pauta da educação, eu acho que esse ano eu passei um dos maiores desafios da minha vida, que foi estar na condição de presidente do Sinted e na condição de vereadora. Você se lembra que esse ano nós ficamos 5 meses sem reajuste por conta do limite da lei de responsabilidade fiscal. E assim, o fato de eu ter sido eleita faz com que as pessoas acreditem que eu tenho grandes poderes. E não é assim que funciona, né? O poder do vereador não é o poder de realmente direcionar como será feita uma negociação salarial. Nosso município é um município que tem recursos próprios, é robusto, porém, esse ano nós nos esbarramos na lei de responsabilidade fiscal e tivemos que ficar 5 meses. Com isso eu tive que fazer algumas assembleias e aí você sabe, quando não ocorre uma negociação no período que está proposto no nosso Estatuto e Plano de Cargos e Carreira em janeiro, aí essas coisas sobram sempre para quem? Para presidente do sindicato, para a diretoria e agora para parlamentar, né? Então, assim, foi um período difícil, mas nós conseguimos fechar a negociação tanto dos professores e professoras quanto do grupo administrativo e talvez, e digo para você, acho que foi uma das melhores negociações que nós fizemos aí na história do município, porque foi 13,06 para o magistério
e nós tivemos aí um índice na carreira de quase 15% e mais 300% no Vale Alimentação dos nossos administrativos. Mas a senhora acha que a senhora estando vereadora, né, nesse cargo, ajuda, contribui mais na hora da negociação ou não é mais complicado? Eu, particularmente, não vejo isso, aonde isso possa colaborar de uma forma tão efetiva, porque eu sempre tive um trabalho muito potente como presidente. Eu sempre fui para cima, eu sempre estudei muito os números do Fundeb, os números do orçamento, a lei de responsabilidade fiscal, como presidente do sindicato. Eu acho que como vereadora só facilita na proporção de eu estar lá dentro e poder acompanhar todos esses direcionamentos orçamentários que a gente tem no município. Mas se tem uma coisa que eu acredito de fato, Ana, é na luta. Eu acho que muitas vezes, muitas coisas ficam travadas, mas só a luta nos garante. Só por meio da luta é que algumas coisas caminham, vão para frente e a gente tem êxito. A senhora acha que é um pouco engessado o legislativo? Vocês ficam um pouco amarrados, sem poder fazer aquilo que vocês gostariam? Sim, eu acho que a gente é tão engessado que o próprio regimento da Câmara engessa a gente. E eu falo isso com muita convicção, porque eu faço parte da comissão da CCJ, que é a maior comissão da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Eu faço parte da Comissão da Saúde como membro. Eu sou presidente da Comissão dos Direitos Humanos e sou presidente da Comissão da Educação e Cultura. Mas, por exemplo, sobre o aspecto de fiscalizar qualquer instituição, qualquer órgão público no município de Três Lagoas, eu não posso ir fiscalizar sozinha, porque o regimento não me propicia esse direito. Enfim, eu só posso fiscalizar enquanto comissão constituída. Ou seja, se eu sou da Comissão da Educação e Cultura, eu só posso fiscalizar se eu tiver com a Evalda Reis, a vereadora Evalda Reis, e com o vereador Bazé. Ou seja, com a comissão constituída. A Maria Diogo não pode ir sozinha, porque o próprio regimento interno não permite. O que eu acho um absurdo. Você acha que pode mudar? Poderia mudar o regimento? O nosso presidente da Câmara, o Tonhão, tem dito que vai haver algumas reformulações no regimento interno, e eu particularmente defendo que esse tem que ser reformulado, porque não é possível que um vereador não tenha autonomia. Ele é chamado para fiscalizar um UPA, para fiscalizar uma escola ou para fiscalizar um transporte escolar, como nós tivemos aquele caso de Arapuá, e que eu tentei organizar a comissão por várias vezes, não consegui, porque os demais vereadores têm outras agendas, e aí as coisas não caminham no município de Três Lagoas. Porque às vezes as pessoas colocam assim, mas o vereador não está exercendo o seu papel, que é de fiscalizar. Mas então quer dizer que já existe esse entrave no próprio regimento interno. Eu vejo muito outros municípios onde os vereadores têm essa autonomia, porque eles não têm esse percalço constituído no regimento interno da Câmara. Então, você vê, eu acompanho vários municípios aqui do Mato Grosso do Sul, e vários municípios vão em todos os órgãos públicos, filmam, entram, falam, fazem a defesa da população. E, infelizmente, isso aqui em Três Lagoas não é possível. Nós fizemos algumas visitas, não sei se você acompanhou no início do ano, mas pode reparar que todas as visitas eram com comissões devidamente constituídas. Vereadora, pelo fato da senhora estar no Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que hoje existe, né, toda uma divergência política entre PT, quem está governando, com o PL, com a direita, enfim, esquerda e direita. É mais complicado para a senhora hoje estar no Partido dos Trabalhadores, ser vereadora, ou para a senhora entende que não? Não, eu não vejo assim. O que eu vejo que às vezes me atrapalha no meio do caminho e que se configura como um percalço é eu não ter bancada na Câmara. Porque, por exemplo, o fato de eu não ter bancada, eu sou apenas uma vereadora do Partido dos Trabalhadores, e os demais membros da Câmara, todos têm bancada, todos têm direito a mais, além dos 10 minutos de fala, eles têm direito a mais 10 minutos, quem é líder das bancadas, né? Eu sinto falta disso, eu sinto falta de, às vezes, ter mais tempo para estar colocando as políticas públicas e todos os novos caminhos, por exemplo, que o nosso presidente Lula tem feito pelo país afora, e especialmente no município de Três Lagoas, onde a gente vê grandes obras.
Vou citar uma. A Policlínica que vem para Três Lagoas. A Policlínica não é obra do governo municipal e nem do governo estadual. É obra do governo federal. O CAPS-IJ, que está sendo construído ali perto da Presidente Médici, é obra do governo federal. E eu só vejo as pessoas fazendo vídeo, mas ninguém cita que são obras do nosso presidente Lula, que é um cara visionário e que tem feito muito por esse país em todas as áreas: educação, saúde, assistência social, justiça social. Você vê também, está construindo a unidade básica Miguel Nunes. Você não vê ninguém falando que aquilo ali é obra do governo federal. Então, assim, o que a gente vê no país é que muitas vezes os gestores, eles se utilizam desses grandes orçamentos que vêm para os municípios por meio de PAC, por meio de emendas, mas eles não dão nome a quem de fato está fazendo essas grandes obras e esses grandes feitos no município. O Córrego do Onça, que vai ser todo revitalizado, também será uma obra feita pelo governo federal por meio do PAC. Ou seja, nós temos uma bancada potente a nível federal e a nível estadual. E eu tento trabalhar, mesmo sendo apenas uma única vereadora, nessa vibe de unicidade com a nossa bancada estadual e a bancada federal. Eu só consegui essas emendas que eu acabei de falar, não só da saúde, como nós temos emendas da educação por vir, nós temos emendas que foi para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora de 150 mil. E ao todo, né, ao total das nossas emendas, nós temos em torno aí de 2 milhões e 500 em 9 meses de mandato no município de Três Lagoas. Por eu ser uma vereadora nova, por eu ser uma vereadora que desconhecia esse universo da Câmara Municipal, eu penso que eu tenho trabalhado propositivamente para o município de Três Lagoas. E só não trabalho mais porque às vezes me sinto cerceada em algumas coisas por conta de algumas regulações dentro da própria Câmara, que às vezes me impede de estar fazendo um trabalho maior. E quero também fazer um adendo aqui. Eu ainda continuo na presidência do sindicato, então eu sou presidente do segundo maior sindicato do estado e sou vereadora. Então não é fácil você conduzir duas instituições, né? Uma que é a Câmara e o outro que é o segundo maior sindicato do estado, mas o meu mandato está acabando em junho do ano que vem, então eu estou segurando essa onda, né? Porque é complicado você estar em dois lugares, você se fazer presente, você fazer a defesa da população de um lado e a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Mas, como eu sempre fui uma pessoa muito focada, eu acredito que eu tenha conseguido fazer, não da maneira como eu gostaria, porque futuramente eu quero me dedicar muito mais à população treslagoense no sentido de estar indo para os bairros. Eu gosto desse trabalho do tete a tete, da conversa, de ouvir de fato o que aquela região, o que aquela comunidade está precisando. Eu tenho sentido falta disso. Eu conversei com vários vereadores aqui, muitos colocaram que hoje não está fácil, né, ser político, enfim. Hoje vem muitas críticas de ambos os lados, às vezes as pessoas até criticam sem ter conhecimento de causa. Como tem sido em relação à senhora? Eu não absorvo críticas infundadas. Decididamente eu não absorvo. Porque assim, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu estou eleita dentro daquela Câmara e eu sei aonde eu quero chegar. Então, assim, a maioria das críticas que a gente vê são de pessoas que não sabem como funciona uma administração pública. E não é porque eu estou hoje como vereadora e que se você me colocasse, por exemplo, numa posição de prefeita, talvez muitas das coisas que acontecem hoje estariam acontecendo, por exemplo, no mandato da Maria Diogo como prefeita. Porque essas questões de licitações, essas questões, elas são extremamente demoradas. Hoje, Três Lagoas tem problema da falta de remédios na saúde, falta de especialistas, listas imensas de espera, entendeu? Porque, primeiro, a gente saiu de um mandato de um prefeito e hoje nós temos um prefeito novo. São apenas 9 meses. E eu não estou querendo justificar nada para o prefeito que está aí. Mas as coisas, geralmente, sempre no primeiro ano de mandato de um governo novo, é complicado. Eu me lembro que quando o Ângelo entrou, lá atrás, acho que foi em 2017, foi
foi mais ou menos do mesmo jeito. Não tinha muita diferença. Inclusive com a educação. Nós tivemos problemas. E eu lembro que nós fechamos a nossa negociação, eu não me lembro certinho se foi no final do mês de abril ou no começo do mês de maio. E ele teve que pagar os retroativos naquela época. Então, assim, as coisas são muito complicadas. E eu digo isso com muita propriedade, porque esse ano eu tive que fazer uma assembleia com o nosso pessoal da educação e dizer: a cidade tem dinheiro, mas ela não pode dar o reajuste agora por causa da lei de responsabilidade fiscal. E eu sei o que é a lei de responsabilidade fiscal. Eu sei o quanto a lei de responsabilidade fiscal engessa um gestor público, entendeu? Mas, assim, eu sou uma pessoa que, para além de saber dessas coisas, eu quero buscar caminhos para resolver isso. Porque, por exemplo, eu gostaria de que um deputado federal fizesse uma lei para rediscutir a lei de responsabilidade fiscal, que, ao meu ver, não atende mais hoje a municípios como o nosso, que é município que tem recursos, que tem potência, que é robusto, entendeu? Que tem robustez de orçamento, entendeu? Então, assim, para além de fazer uma discussão, eu sei o que é a lei de responsabilidade fiscal, não. Eu gostaria de discutir coisas que resolvessem lá na frente, para que o ano que vem nós, os trabalhadores e trabalhadoras em educação, não tivessem os mesmos problemas que nós passamos nesse primeiro semestre. E aí? Como que a senhora avalia a gestão do prefeito Cassiano Maia? Eu acho que é uma gestão nova, é uma gestão que tá com uma certa lentidão para resolver algumas questões importantes, mas é como eu te falei, algumas coisas são esbarradas nos próprios quesitos da gestão pública, que se não cumprir, o gestor pode responder por crimes de improbidade administrativa. Mas ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu vejo ele como um governo do diálogo. Eu acho isso muito importante. Eu acho que, para além do diálogo, porque nós também não queremos só diálogo, nós queremos resolutividade. E quando eu digo isso com muita firmeza. Porque, por exemplo, nós temos uma grande pauta a ser resolvida, que é às 6 horas. A implantação das 6 horas no âmbito da Prefeitura Municipal, não só na educação, mas em toda a administração. Então, assim, a gente vê essa certa lentidão em fazer algumas coisas, mas as coisas estão caminhando a passos lentos e eu acredito que essa resolutividade chegará não só para a questão da jornada de 6 horas, mas para essa questão, que, na minha opinião, é o gargalo de Três Lagoas, que é a saúde. E na educação, eu acho que nós temos 3 grandes desafios. É a falta de vagas nos nossos centros de educação infantil, né? E que essa é uma pauta que a gente vem monitorando desde 2014 por meio do Plano Municipal de Educação. Eu acho que um outro grande desafio também é a criação do centro de autista no município de Três Lagoas. Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre isso porque nós precisamos ter um centro que atenda toda, né, desde o começo, que é do laudo, né, dessa criança ser laudada, até todo o tratamento. Então, eu acho que nós precisamos de um centro de autista e a Câmara vai colaborar com isso por meio das sobras do Odécimo. E eu acho que a gente também tem um outro problema em Três Lagoas também, que é aportar as nossas escolas de tempo integral, com estrutura física e pedagógica. Então, assim, a gente tem acompanhado, nós fomos no MEC, nós verificamos as verbas que estão vindo direcionadas para o tempo integral. Estivemos sexta-feira falando com a secretária de Educação para saber alguns encaminhamentos que seriam feitos com alguns orçamentos que já estão nos cofres públicos de Três Lagoas e vamos acompanhar os próximos. Mas, para além disso, Ana Cristina, você tem uma coisa que é o grande gargalo no município de Três Lagoas, é o déficit habitacional. O déficit habitacional em Três Lagoas é gigantesco. E, para isso, nós também tivemos em Brasília para estar acompanhando toda a publicação dos editais do Minha Casa Minha Vida, que agora, no final do ano, já vem publicado para... Por exemplo, municípios que tenham áreas da União, como nós temos aqui. Você sabe que ali as áreas remanescentes da Chácara Carrato e em outras áreas do município de Três Lagoas são áreas da União. Então, vai abrir o edital para os prefeitos que queiram construir casas em áreas da União.
E logo após a publicação desse edital, vem o edital do Minha Casa Minha Vida, para um todo, né? Então aí entraria as ocupações. E aí nós vamos entrar tentando fazer esse elo junto com o superintendente de patrimônio da União, que é o Tiago Botelho, a Maria do Carmo, da AGEAB, e o governo federal, para a gente tentar trazer casas ali para a região da ocupação São João. E enquanto isso, a gente vai tentando resolver a questão da aquisição, né, por parte ou do governo federal ou de uma parceria ou por emendas daquele espaço que é a ocupação da BR-262, que a gente chama de Guanabara, né? Enfim, nós estamos na luta. É uma luta árdua, não é uma luta fácil. São grandes desafios que o nosso mandato tem, mas nós não vamos desistir. Isso vocês podem ter certeza. A gente pode se dar por vencido lá no final, mas nós vamos continuar lutando para que, de fato, haja justiça social no município de Três Lagoas e nesse país. Assim como eu estava dentro da Câmara dos Deputados quando foi votado a isenção do imposto de renda até R$5.000, quando foi votado o desconto para quem ganha até 7.350 e quando foi votado a taxação para quem ganha acima de 600 mil e 1 milhão. Então, assim, foi um momento muito importante estar na Câmara numa pauta tão importante para os trabalhadores e trabalhadoras desse país, para os brasileiros e brasileiras. E quando eu digo isso, porque assim, você vê a maioria, depois que nós saímos às ruas e fizemos aquele movimento nas ruas, fizemos aqui em Três Lagoas também, e você vê a maioria dos partidos votando favoráveis a essa pauta, depois de se posicionarem contra, com medo de não serem reeleitos, foi maravilhoso. Então foi uma vitória potente que nós estivemos na Câmara e podemos assistir, e que isso vai trazer justiça social e tributária para o nosso povo. Tá certo, professora. Quero agradecer a tua presença e deixar o espaço sempre aberto, viu? Aqui o espaço está aberto para a senhora, assim como para todos os vereadores. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a população que tem me acolhido, porque quando você perguntou que as pessoas criticam, mas na verdade o nosso mandato é um mandato onde a gente é muito acolhido em todos os espaços onde a gente chega, porque a gente tem esse poder de escuta. Eu acho que o grande papel do vereador é fazer a escuta e tentar direcionar essas escutas por meio de políticas públicas. Então, assim, deixar o nosso mandato à disposição, agradecer a minha equipe que trabalha comigo, que é uma equipe nova, mas é uma equipe muito potente. É uma equipe que trabalha muito. Está aqui o meu chefe de gabinete, o Caio, que tem apenas 20 anos, mas que dá um show dentro da Câmara Municipal como chefe de gabinete. A Di, que faz a nossa comunicação, que esteve conosco em Brasília também. Eu acho que é isso. Continuar lutando e não desistir nunca. Daí a gente conversou ao vivo hoje com a vereadora e professora Maria Diogo.